No segundo vídeo do Testemunho de Glória Polo, vamos falar aqui sobre o matrimônio, que é muito importante, e o que ela diz, em que Jesus falou para ela. Atenção, para já deixando bem claro o que ela diz aqui. Só através do sacerdote temos o sacramento da penitência. Por exemplo, só através do sacerdote obtemos o perdão das nossas culpas, e o demônio odeia os sacerdotes. E o perdão de nossas culpas. Gostaria de falar sobre o matrimônio, a graça do sacramento do matrimônio. Quando entras na igreja, no momento do teu casamento, no momento em que dizes sim e que te comprometes com nosso Senhor Jesus Cristo, a sua vida muda completamente. No momento que você diz sim a ser fiel na saúde, na doença e na riqueza, até que a morte os separe, sabem a quem prometemos tudo isso? Nada mais, nada menos do que a Deus Pai. Somente a Ele nós ali prometemos. Ao nosso Deus fascinam-lhe os casamentos. Deus ama o sacerdócio como ama o matrimônio, que é um sacramento deixado por Ele. Ele é a única testemunha quando dizemos estas palavras. Todos nós, quando morremos, veremos esse momento no nosso livro da vida. Tudo passará na nossa vida. A nossa vida será ali naquele momento como se fosse uma televisão viva de tudo que nós fizemos, do dia que você nasceu até o dia em que você morreu. Pois bem, todos nós, quando morremos, veremos este momento no nosso livro da vida. Sabem que nesse momento vislumbramos um dourado indescritível, um brilho intenso. Deus Pai escreve estas palavras no livro da vida com letras douradas belíssimas. Nesse momento em que tomamos o corpo e o sangue de Jesus, estamos a fazer um pacto com Deus e com a pessoa que por nós escolhidas para compartilharmos juntos a nossa vida até o fim da nossa vida. Quando pronunciamos estas palavras, estamos a pronunciá-las à Santíssima Trindade, dizendo sim ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. No dia do meu casamento, vi que quando eu e o meu marido recebemos a Sagrada Eucaristia, já não éramos dois, mas sim três. Nós dois e Jesus. Porque de imediato, quando comungamos, Jesus, ele nos une como um só. Mete-nos no seu coração e passamos a ser um só, uma só carne. Formamos com Jesus uma trindade santa. Que coisa linda! Não separe o homem o que Deus uniu. Agora, eu pergunto, quem separa isso? Ninguém. Ninguém, meus irmãos, ninguém pode separar o matrimônio. Ninguém pode separar. Ninguém depois de ter consumado esse matrimônio. E se os dois chegarem virgem ao matrimônio, não imaginem só, não, vocês não têm a noção de imaginar as bênçãos que serão derramadas sobre esse matrimônio. Eu vi como no matrimônio dos meus pais, quando meu pai colocou o anel no dedo de minha mãe e o padre os declarou marido e mulher. Nosso Senhor entregou ao meu pai um cajado que parecia um pauzinho curvo de luz. Tratava-se de uma graça que Deus dá ao homem, o dom da autoridade de Deus Pai, para que esse homem possa poder guiar o pequeno rebanho que são seus filhos e que nascem desse matrimônio. E também para defender o matrimônio e os filhos de tantos males que atacam as famílias. Já a minha mãe, Deus Pai colocou-lhe no coração algo parecido como uma bola de fogo belíssima, que significa o amor de Deus, o Espírito Santo. Eu soube que a minha mãe era uma mulher muito pura. Deus estava feliz e regozijado
Não imaginavam quantos espíritos imundos se apoderaram do meu pai naquele momento. Vocês não têm ideia. Esses espíritos parecem larvas sanguessugas que abrem e que sabem que quando alguém tem relações fora do matrimônio, de imediato os espíritos malignos pegam-se por todos os lados na pessoa. Começam pelos seus órgãos sexuais, apoderam-se da carne, das hormonas, metem-se no cérebro, tomam a epífise, a pituitaria e toda a parte neurológica do organismo da pessoa e começam a gerar uma quantidade de hormonas que a levam a instintos baixos. Transformam um filho de Deus num escravo de carne, escravos dos seus instintos, dos seus apetites sexuais, o que leva a pessoa a ser daquelas que dizem que estão a gozar a vida. Quando um casal é virgem, Deus glorifica-se. Há um pacto sagrado com Deus que santifica essa sexualidade, porque a sexualidade não é pecado. Deus deu como bênção porque a sexualidade é de Deus e do casal. Onde houve o sacramento do matrimônio, mesmo que não tenham chegado virgem ao matrimônio, Deus está presente nessa cama sacramental, porque nessa cama, onde está o sacramento do matrimônio, está o Espírito Santo de Deus. Até nas refeições desse casal está a presença do Senhor. Deus que abençoa esse alimento. Deus fica encantado com os matrimônios, fica feliz de ir com eles para a sua nova vida, começar juntos uma nova vida. O casal e o Senhor formam uma trindade. É pena que muitos casais não saibam, não tenham essa noção e não pensem que Deus casam só por tradição. Não por fé. Só pensam em sair da igreja para ir festejar, comer, beber e lua de mel, porque não há nenhum mal nisso, mas está em deixar o Senhor fora de tudo isso. Ou seja, Deus não fica em primeiro lugar, ele já fica em último. Como eu fiz desse jeito, que deixei o Senhor na rua pela cabeça que me passou convidar o Senhor a entrar na minha nova vida, na nossa nova casa, porque ele gosta que o convidemos a entrar em nossa casa e estar conosco em tudo e em todo momento, nas alegrias, nos momentos bons, que sintamos em sua presença, mas no sacramento do matrimônio o Senhor está presente mesmo sem ser convidado. Mas que bom seria se estivéssemos conscientes dessa presença. Falta de catequese, não é, meus irmãos? No matrimônio dos meus pais, o mais lindo foi que Deus restituiu ao meu pai os dons da graça perdidos. Casado com a minha mãe, que era uma mulher pura de sentimentos e virgem, sarou o meu pai e a sua sexualidade desordenada e suja. Mas como ele era muito macho e os amigos começaram a meter-lhe veneno, dizendo-lhe que não deixasse que a mulher envolvesse e o dominasse e que queria seguir a vida que tinha antes. Mulherengo, festas. E ele, 15 dias depois de casado, terminou num bordel para demonstrar aos amigos que continuava a ser o mesmo e que não se deixava dominar pela mulher. Sabem aonde tudo isso terminou? O cajado de autoridade e proteção que Deus lhe tinha dado? O demônio o levou, e todos aqueles espíritos malignos, aquelas coisas imundas voltaram a pegar-se o meu pai e transformou-lhe de pastor de rebanho em lobo de sua família e de sua casa. E quando alguém é infiel ao seu casamento e está a ser infiel a Deus, está a faltar a palavra no juramento que fez a Deus e a pessoa com quem casou no dia do seu casamento. Ele está sendo totalmente fiel a Jesus, a Santíssima Trindade. Não está a cumprir o que prometeu. E se alguém intenciona não ser fiel ao seu casamento, é melhor não casar. O Senhor mesmo diz-nos: se tu és infiel, vais condenar-te. Se não vais ser fiel, não cases. Filho, pede-me a graça de ser fiel à tua esposa e ao teu esposo e a Deus.
Quantos males vêm para o matrimônio pela infidelidade? Aquele marido que vai a um bordel ou que é infiel com a secretária, por exemplo, apesar das preocupações do preservativo, contrai um vírus. Apesar do banho, aquele vírus não morreu. E mais tarde, quando tem relações com a esposa, aquele vírus entra na vagina da mulher e fica ali alojado, no fundo do útero. Mais tarde, forma uma úlcera. Ela muitas vezes nem se aperceber disso. E quando, anos mais tarde, fica muito doente e vai ao médico e lhe é diagnosticado cancro. Sim, cancro. Então, quem diz que o adultério não mata ou está muito enganado? E é para além disso que quantos abortos se fazem por causa do adultério? Por exemplo, quantas mulheres que foram infiéis ficaram grávidas e para que seus maridos não a descubram, recorrem ao aborto, matam um inocente que não pode falar e nem se defender. Estes são alguns exemplos. O adultério mata de muitas vezes e muitas diversas formas. E depois ainda temos o descaramento de reclamar contra Deus, quando as coisas não correm bem e quando temos problemas, quando aparecem doenças, quando somos nós que buscamos com os nossos pecados, atraímos o mal para a nossa vida. E por trás do pecado está sempre o maligno, sempre a mão do diabo. Abrimos as portas ao maligno quando pecamos tão gravemente e depois ainda nos queixamos de que Deus não nos ama. Aonde está Deus que permitiu isso ou aquilo? Que grande descaramento nosso, não? Sabiam que Deus é o rochedo de proteção ao matrimônio? Ai daqueles que tentem destruir o matrimônio. Quando alguém tenta destruir o matrimônio, bate contra essa rocha que é Jesus. Deus defende o matrimônio, nunca duvide disso. Se você cair na infidelidade, levante, porque Deus vai te reconduzir ao caminho novamente. Também quero dizer-vos que devem ter muito cuidado com aquelas sogras que se metem no matrimônio dos filhos para indispô-los, causando-lhes problemas na sua relação. Mesmo que não goste muito daquele genro ou daquela nora, com razão ou sem ela, eles já estão casados e agora já não há nada a fazer. Por isso, a única coisa é fazer e rezar por eles. Rezem por esse matrimônio e calem-se. Calem-se. Muitas mulheres condenaram-se por se meterem no matrimônio dos seus filhos, muitas mães, muitas noras. Isso é um pecado grave e se veem de alguma coisa que está mal, que um deles ou dois estão a pecar. Calem-se, peçam a Deus, rezem por eles. Peçam auxílio de Deus. Também podem reunir o casal e falar com os dois, pedir-lhes que salvem o seu matrimônio, que olhem pelos seus filhos, que o matrimônio é para se amar, doar e perdoar mutuamente. Devem-se lutar pelo matrimônio, mas nunca interferir de outra forma, e muito menos tomar partido por um ou por outro.